E aí, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estou aqui para falar sobre o nosso patrocinador oficial do podcast, do Vinhos Podcast, Barbearia Chicarelli, o melhor local que tem para você que está querendo dar aquela melhorada na sua imagem, na sua aparência, na sua imagem profissional. Barbearia Chicarelli, atendimento fervedouro e divino, profissionais de alta qualidade, com visagismo, atendimento em barba, cabelo, corte. Os caras é muito bom, uma das maiores barbearias regionais que a gente tem. E só entrar em contato com eles para você ficar bonito, para você chamar a atenção, para você se sentir bem, melhorar a sua autoestima. Barbearia Chicarelli é um grupo perfeito e sensacional. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui, meu amigo Lázaro. É um prazer ter você aqui no meu podcast totalmente voltado para o empreendedorismo, para a carreira. E ter você aqui, né, vice-prefeito de São Francisco do Glória. É uma honra imensa. Muito obrigado, né? E vou deixar você se apresentar, né? Eu falei já que você é vice-prefeito, mas vou deixar você se apresentar, de onde você é, se é de específico do centro ali de São Francisco do Glória, se é de alguma periferia. Sim. Eu te agradeço, né, o convite e fiquei muito feliz, né, de estar participando aqui com você hoje. Acho que acompanhei alguns amigos já estiveram aqui de frente com você conversando e é muito legal, né? Como você falou, sou vice-prefeito eleito lá de São Francisco do Glória. A gente está aí há 4 meses na gestão, mas venho de 7 anos como secretário municipal. Já né? tinha uma vida política já, Já né? tinha uma vida política, uma vida pública. Passei por 3 secretarias diferentes, né, que acho que deu um pouco mais de experiência para encarar essa nova etapa. Né? Fui secretário de Educação, de Administração e a minha última pasta na Cultura e no Esporte. Né? Então, a gente andou por quase todas as áreas ali da prefeitura, que deu toda essa experiência para a gente começar a nossa gestão. Né? Sou nascido em São Francisco do Glória, né? Morei muitos anos em Bicuíba, que é no distrito ali, depois de São Francisco. Né? E, na sequência, mudei para São Francisco, e lá trabalhei muitos anos com os meus pais, no comércio deles, e desde 2017 estou na área pública, né, com os desafios aí. Você tem quantos anos? Estou com 37. 37 anos. Oh, então, já tem uma experiência. dos vice-prefeitos mais novos de São Francisco? Provavelmente, ou mais novo? provavelmente. Acredito que o mais novo. O mais novo, né? Geralmente, até pouco tempo, né, a gente tinha muita a tradição do pessoal, né, toda uma carreira consolidada ali, né? E eu não estava diretamente no cargo eletivo, mas já participava da vida pública, e aí coincidiu, mas acredito que seja um dos mais novos. Um dos mais novos, né? Uhum. É um desafio tanto para você, como uma aceitação também para a comunidade ali, né, franciscana, né? Tá sendo bem aceito? Sim, graças a Deus o trabalho está sendo bem desenvolvido. A gente está tendo esse retorno da população, que é muito bacana, né? Você poder parar com as pessoas na rua e ser elogiado que o trabalho está sendo bem feito, que é o nosso foco, né? Atender a população, e esse retorno para nós é muito importante. Eu gosto muito de pegar sempre pelo início, né? Eu falo que o início de tudo ele é muito importante, porque é lá que a gente às vezes decide o nosso futuro, né? Então, assim, como que era? Você estudou ali em Bicuíba, mas eu acho que o colégio era em próprio São Francisco, né? No colégio Santo Agostinho? Santo Agostinho. Isso. Você já imaginava entrar nessa área de serviço público? Como que foi ali seu período de ensino médio, de vida? Você tinha algum outro sonho, né? Conta pra gente, dá uma introdução aí. Igual você falou, né? Eu estudei a vida toda praticamente no Santo Agostinho, né? Na minha época era na praça, lá de São Francisco, o colégio ainda, a gente ficou um tempo lá e depois foi para outra sede, mas essa questão é um pouco familiar, acho que está um pouco no sangue a política. Né? Eu venho tanto da minha família ali de São Francisco do Glória, né? Meu avô foi vereador, né? Tem o tio que já foi prefeito, o primo que já foi prefeito. Então, família política. Então tá no sangue. A família do meu pai também, que é de Rosário da Limeira, também tem a política. Faz parte do dia a dia, né? Então, acho que esse pensamento, ele acaba lá quando criança ainda, a gente pensa, sonha em querer ser, né? E a vida foi acontecendo de tal forma que eu estou concretizando uma parte desse sonho atualmente como vice-prefeito. Mas desde criança a gente brinca, a gente sonha mesmo de fato, né? Então, é uma coisa que já vinha nos pensamentos, na fase mais adulto, já ali, né, com os amigos, conversando, brincando, né? Tem até um amigo que uma vez, numa festa de aniversário, me lançou como um pré-candidato
candidato, isso já tem alguns anos, e ele meio que acertou que a coisa aconteceu. Então, acho que já vem da brincadeira, mas já vem com o pensamento também. Né? Quando a gente está numa família que tende todo mundo, né, já seguir aquele ramo e a gente está meio que dentro de uma roda, né, que eu falo que a gente de comunicação, conversa que acaba despertando isso na nossa vida no decorrer dos anos. Sim. Então veio o coordenador do curso de fisioterapia lá de Itaperuna e ele pegou e falou algo muito bacana. Ele falou assim, Rodolfo, parece que aquilo que a gente está destinado a fazer, não destinado porque destinado você não teria escapatória, mas aquilo que a gente parece que nasce com um propósito maior a se fazer, a gente rodeia outros cargos, outras profissões, mas a gente acaba chegando naquele ponto, né? E acho que é muito isso mesmo, a gente acaba um pouco predestinado àquilo dali, né? A gente anda por outros caminhos e tudo, e acaba finalizando naquilo que a gente sonha, que a gente às vezes até inconscientemente deseja muito, né? E que vai acontecendo. Você chegou a trabalhar em outra profissão antes de entrar no cargo público ou não? Eu trabalhava com os meus pais, né? Eles tinham um comércio lá, então eu acabava ajudando um pouco na área administrativa, né? Eu trabalhei uns 10 anos com eles ali antes de ir, né? Para função pública, de fato, né? Eu já passei outras vezes, né? Já trabalhei junto com o IBGE, por 2 censos, então acaba que já estava um pouco... O ensino superior você chegou a cursar? Sim, sou formado em administração, sou especialista em administração pública pela PUC de BH, né? Então, acabou que eu fiz administração e logo depois a primeira pós que eu quis fazer era a área pública, né? Que já tinha essa vontade, isso lá em 2013, 2014. E isso, então, reflete hoje praticamente na sua profissão, né? Sim. Ajuda e auxilia muito, né? Ajuda e auxilia muito. Ali, acho que abriu a visão, né, acadêmica para como funciona uma administração pública, né? Porque, às vezes, a gente está, enquanto cidadão, olhando ali, a gente acessa um serviço, seja saúde, educação, mas a gente não entende como aquilo funciona, né? E eu sempre falo, a gente que sai da área privada e vai para a área pública, a gente leva um choque, porque é muito diferente o procedimento, né? Tem as regras, de fato, são diferentes, né? Quando você está no seu trabalho, né, no dia a dia ali, você precisa de um equipamento novo, você vai lá e compra, né? O órgão público tem toda uma burocracia própria, né, que é para garantir que seja feito tudo com muita lisura, com muita transparência, mas que tem uma burocracia. Então, eu quero comprar uma câmera, eu não vou comprar ela amanhã. Tem um processo ali que vai um mês e meio, dependendo do processo, ou até mais. Então, quando você sai da área privada e vai para a pública, você leva esse choque. Porque antes você sai de uma questão muito imediata, resolve, a outra você vai resolver, mas tem prazos e tem que cumprir. Né? Então, né? Esse choque você leva. Então, eu falo que lá em 2017, quando eu fui para a educação, né, e você quer chegar e transformar e mostrar serviço, e a coisa você fala assim, nossa, mas está agarrado. Não é que está agarrado, é porque o procedimento é isso mesmo. Vai demorar, né? A coisa flui, né? Eu falo que lá na Secretaria de Educação, a gente conseguiu fazer um trabalho tão bacana que a gente foi premiado em Brasília como a segunda melhor merenda da região sudeste do Brasil em 2017. Sério mesmo? Uma receita desenvolvida pela nossa cozinheira lá, pela Elza, tia Elza, conhecida, né, dos meninos. Famosa. E ela desenvolveu uma lasanha à base de fubá e a gente percorreu a fase estadual e fomos até a final. Ficamos em segundo lugar na região sudeste com uma receita que ela criou ali para atender as necessidades dos alunos e uma coisa que fosse, além de muito nutritiva, que também fosse muito gostosa. Teve uma aceitação. Depois a gente foi Alto Caparaó, a gente teve um evento lá do circuito turístico, a gente levou para degustação, né? Então, tipo assim, você vê que foi um trabalho, a gente conseguiu alcançar isso no final do ano, mas a gente começou logo no início do ano letivo, março no máximo, a gente já estava desenvolvendo essa receita. A nutricionista na época, a Nailara, incentivou ela, né? Incentivou todos ali a criar uma receita e a dela deu um destaque e dali começou. Então, foi um trabalho que foi bem feito, que ele foi reconhecido depois pelo MEC. E é um processo, e vem é um tudo prazo. De um incentivo, de uma busca, né? Não é algo que a gente pega e faz, igual você disse, né? Chega lá e fala, faz uma receita pra gente entrar no campeonato. Não é assim. Não é assim. Né? Você tem que pegar, você tem que ter um incentivo. O próprio, né, que tá ali executando a receita e tudo, ele vem de uma inspiração, vem de um conhecimento, de recurso que é fornecido, né? Eu falo que na área pública, o meu irmão trabalha na área pública como professor,
Ele já tem uns seus 11 anos, agora deu uma paradinha que está fazendo doutorado lá em Viçosa, junto da noiva. E ele fala sempre isso daí. Ele fala, Rodolfo, a gente depende, né, do recurso público para que a gente também consiga fazer o nosso serviço e fazer um serviço bem. A gente, né, às vezes as pessoas pegam, nos criticam, falam que não está em ordem, que poderia ter sido feito mais rápido, o serviço não está como queria, mas eles não entendem todo o processo. Tem todo um processo. Né? Tem todo um processo que às vezes a gente fica um pouco amarrado também, né? Mas faz parte do processo e que ele vai acontecer. Né? Então, eu falo dessa experiência, desse choque, porque quando a gente está por fora, você acha que é só, né, querer que vai acontecer. Não, é um processo, ele é demorado, mas é igual eu falei, para garantir uma transparência, melhor aplicação do recurso público, tudo isso é muito importante. O processo é todo muito importante, até a execução e a entrega para a população. Mas faz parte, a gente vai adaptando. Hoje já não é uma coisa assim que já impacta tanto, porque a gente já está acostumado, né? E a gente sabe que tem, e a gente tenta passar isso, mas a coisa tem acontecido. Escuta muito, vou pedir o Lázaro ali. Sim, é normal, acontece. Não, vou falar com o Lázaro resolver para mim. E é o que eu falo, gente, que a gente puder, que for dentro da legalidade, que a gente puder, a gente vai estar resolvendo. Mas tem coisa que tem que aguardar, tem que esperar, né? A gente também tem essa ansiedade de querer resolver muito rápido, né? Pra gente passar para o próximo desafio, mas tem os entraves. E como é que foi, assim, essa parte sua de falar assim, poxa, eu já estou trabalhando, estou no cargo público, vou me pré-candidatar, ou você recebeu um convite, veio assim, nossa, eu acho que eu poderia entrar aqui como vice. Conta pra gente como que foi essa experiência recém agora, né? Ano passado ali, praticamente. Mas eu acho que o projeto é muito grande, costuma vir 3 anos antes de uma candidatura, não é? Sim. Eu acho que meio que surgiu um pouco natural, acho que do processo de passar pelas secretarias, principalmente a última, Cultura e Esporte, que a gente conseguiu fazer um trabalho, e é um trabalho que as pessoas sentem lá na ponta, né? Seja um campeonato na área esportiva, uma festa, né? Então, você acaba tendo uma proximidade maior com o cidadão, uma visibilidade maior, né? E aí veio, no ano anterior, né, 2024 foi a eleição, né? Então, 2023 já se falava, né, quem seria o sucessor da gestão, que a gente já estava vindo de uma reeleição. Então, né, a gente já tinha o nome do prefeito, que era o vice, né, da gestão anterior. Já tinha esse nome consolidado para ser a cabeça de chapa. Né? E aí veio, né, os momentos ali, a procura do vice, e a coisa foi, aí um fala, por que não vai, né? Por que você não tenta, né? E a gente começa a pensar, né, nessas possibilidades. Meus amigos mesmo sempre me incentivaram muito, Lázaro, acho que você tem o perfil, acho que vai dar certo, né? Vai ter. Mas o ponto inicial que eu sempre falo foi meu pai e minha mãe, né? Então, quando isso começou a ser falado, ser pensado, a primeira coisa, antes de eu lançar uma pré-candidatura ou de buscar a lançar meu nome ali como um possível vice-prefeito, foi sentar com meu pai e minha mãe e perguntar o que eles achavam e qual que seria o apoio deles para isso. Sua família é grande? Não. Somente eu. Meu pai e minha mãe. Né? Então fica mais fácil. Mais fácil ainda. Né? E a resposta que eu tive deles, de fato, foi não. Acho que é interessante e a decisão que você tomar, a gente está aqui para te apoiar. Então, o apoio deles é muito importante, porque se naquele momento ali tivesse, acho que não deva, eu não teria entrado. Então, o pontapé inicial veio das amizades, dos colegas de trabalho, mas na hora que eles falaram assim, não, o que você decidir, a gente está pronto para te apoiar, foi assim, não, então a hora é essa. Aí começa a articulação, conversei com o gestor na época, falei, eu tenho interesse, né? Conversei com alguns amigos. Aí você que procurou, então? Eu procurei, né? Eu conversei com alguns amigos secretários também, na época, buscar o apoio deles, fui atrás dos vereadores da nossa base lá também para trocar ideia, conversar, buscar apoio, porque é o momento que você tem que ter as bases com você ali. Hoje você está, né, eleito pelo qual partido? A nossa coligação lá é o prefeito do PT e eu sou atualmente do PSDB. Do PSDB. Né? Então, a chapa de fato que foi eleita foi a do PT, né, o Inácio prefeito, mas eu sou filiado ao PSDB. PSDB. A nossa coligação lá envolve o MDB também, né, na nossa base de governo,
Mas foi uma coisa assim que aí começou, e conversa com um, e pede ouvido, e busca apoio de outro. Então, depois do momento que eu fechei isso dentro de casa, falei, não, agora é a hora de começar a buscar o apoio mesmo das pessoas, das lideranças, da população, né, que envolve nesse momento de pré-definição de candidatos, né? E é conversa de pé de ouvido, é trocar ideia, ouvir um, ouvir outro, perguntar o que acha de fato, né? Da viabilidade também, porque quando você entra num projeto político, né, a gente sabe que a gente tem que buscar aquilo que vai chegar lá na frente e vai ter uma aceitação bacana por parte da sociedade, né? Tem que ser, né? Para Importante, resultar, né? né, na eleição de fato. Então, foi um processo, mas assim, acho que foi muito natural, não foi E desgastante, para a foi uma coisa comunidade, né? bacana. Eles se surpreenderam, assim, quando você pega e oficialmente fala assim, não, eu vou vir como vice, né? O pessoal já estava esperando, o pessoal falou assim, não, vai ser muito bom. Como é que foi Não, essa parte, assim? Porque sempre, né, às vezes a gente sempre. pega e fala assim, nossa, eu não imaginava que o Lázaro ia vir como Sim, um sim, sim. vice-prefeito, né, Aham. pré-candidato. Como é que foi, assim, da parte da Sim, sim. comunidade? Acho que foi muito tranquilo, porque a gente ficou um ano, praticamente um ano, discutindo o nome de quem seria o vice. Então, já se falava ao Lázaro, pode ser que seja o Lázaro, né, e tudo. Então, tipo assim, quando fechou, meio que todo mundo já estava envolvido naquilo dali. Né? Então, e a aceitação foi muito bacana. Né? Eu falo assim, a comunidade, as pessoas que acaba a gente tendo mais proximidade, o apoio foi muito Muito grande, o bom, né? incentivo foi muito grande. E sempre, não, é uma chapa que vai funcionar muito bem, cada um com suas características, que vai formar uma dupla que vai dar Auxiliar certo. muito São Francisco, né? Que de fato tem acontecido muito isso. Então a coisa foi muito natural, né, na questão assim, da aceitação. Acho que foi o resultado da própria eleição, né, com uma votação muito bacana. Acho que acabou confirmando de fato isso daí, né? A gente teve uma E como votação que muito foi o período interessante. político, assim? Eu falo porque nós, né, pertencemos a Carangola, aqui da nossa comunidade de Ponte Alta, e a gente sempre escutou que a política em São Francisco é uma política É complicada. Como é que foi complicado. o período político lá? Foi de boa, foi tranquilo, né? O Foi Rodolfo, a gente conturbado? eu Que a também pessoa fica um pouco, tinha. sempre dá um medinho assim, não? É, Fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que... eu tinha essa impressão também, porque todo mundo fala assim, nossa, é muito puxado e tudo. O período político é muito cansativo, de fato. Né? A Uhum. gente tem 45 dias de campanha intenso, né? E é intenso mesmo, de 7 da manhã até enquanto a gente está aguentando, 7, 8, 9 da noite. Então é cansativo nesse ponto. Né? Mas, de fato, eu tinha uma percepção, falei, nossa, vai ser complicado, né? Por tantas coisas que São Francisco já passou e Uhum. tudo, mas nesse ponto não, nesse ponto foi muito, muito tranquilo, né? A gente teve dois candidatos de oposição e da nossa parte deles também, enquanto candidatos, né? Foi uma campanha até muito tranquila. Muito É claro respeito. que de muito respeito, é claro que às vezes tem algum apoiador de um de outro que exalta mais um pouco, mas a parte dos candidatos foi muito tranquilo, né? Eu gosto de contar que, tipo assim, eu e Inácio pedindo voto, a gente foi na casa de um adversário nosso conversar também, né? Porque a gente está ali para isso. As portas foram abertas, a gente passou em praticamente 100% das casas, as casas que a gente não Política é isso, conseguiu política é chegar, é isso, porque né? às vezes a gente não encontrou a pessoa no dia e depois, igual eu falei, é muito corrida, a gente às vezes não consegue voltar em todos os lugares. Mas foi muito tranquilo. Mas existia assim, falei, gente, como vai ser? Porque é uma novidade, eu nunca tinha Ué. participado. O Inácio não. O Inácio, ele já vem de uma vida pública de 30 anos. Né? 2 vezes eleito vereador, 2 vezes eleito vice-prefeito. Então, tipo assim, ele já tinha toda uma experiência que... E no decorrer ali, ele foi me passando, ó, muito tranquilo, vamos fazer assim, é assim que funciona. Então, nós chegamos assim no sábado, na sexta-feira antes, no sábado antes, muito tranquilos da Uhum. eleição, porque eu falei assim, pô, ele tem experiência. Se ele tá muito tranquilo, eu não preciso ficar tão ansioso. É claro que a ansiedade bate, é claro que isso tudo bate, mas ele foi me deixando muito tranquilo durante toda a A caminhada. experiência dele ajudou A muito. experiência dele ajudou muito. E todas aquelas questões que a gente tinha o medo, né, e tudo, você viu que não é tão assim. Né? Eu acredito que das últimas eleições, e essa também não foi diferente, a postura dos eleitores mudou muito. Né? O eleitor ele já não está tão travado naquele partidarismo ferrenho que existia de
de muito tempo atrás, né? Ele tem a sua escolha partidária, de fato, existe, né? Mas o público ele tem uma aceitação muito boa, ele te recebe muito bem, o eleitor, né? Ele está ali para ouvir. Então, fluiu de uma forma muito tranquila, entendeu? Aí depois, final, é puxado, é cansativo, a gente chega no último dia ali, no dia da eleição, de fato, você chega muito cansado, e tudo porque é intenso, mas os medos, assim, as inseguranças, no decorrer ali, foi muito tranquilo, e o Inácio ajudou muito nisso, pela experiência dele. E assim, eu falo, né, que são muitas coisas, né, a gente, quando pensa em eleição, aceitação e competição, né, qualquer, né, acaba Sim. também sendo uma, a gente dá aquele, igual você falou, insegurança. Vocês, né, estavam em 2 partidos fortes, né? Sim. Já eram o provavelmente preferido porque já vinha de 2 reeleições, mas tinha aquela confiança que ia passar. Vocês passaram o primeiro turno, né? Como não tem, para segundo turno tem que ter um número expressivo de Tem que eleitores, ter. né? E tudo, mas eu brinco mesmo, se existisse, a gente levaria de primeiro, Vocês ficaram com porque a quantos por cento vantagem de foi votação? bem bacana. A gente ganhou do segundo colocado com 609 votos de frente. Para um eleitorado de 4 mil e poucos eleitores, é uma vantagem muito expressiva, né? Mas eu também conto essa história que no sábado, né, eu e Inácio, antes da eleição ali, batendo papo, saímos para tomar um café, conversando, e ele me tranquilizou pela experiência dele. Ele falou: Lázaro, não tem erro. Conheço, já rodei muito, você pode ir para casa e dormir tranquilamente, que amanhã não tem erro. E depois dessa, eu cheguei em casa com aquilo na cabeça, pensando, aí fui jantar, sentado com meu pai e com minha mãe de novo. Falei: o Inácio falou isso ele falou e tem experiência. Ele não vai errar, não. Então, tipo assim, durante a campanha ele já estava muito tranquilo, e no último dia ali, que eu falei assim: nossa, eu não vou dormir nada essa noite, né? Porque amanhã é eleição, a gente vai ver o que de fato vai o resultado, né? Depois que ele falou aquilo dali, pra mim, eu falei: não, o cara tem experiência, o cara muito tranquilo, muito assertivo, né? E a gente tem uma proximidade muito grande de sentar, hoje principalmente também na gestão. Então, durante toda a eleição, ele sempre falava: é desse jeito, assim, é aquilo. E quando ele falou aquilo dali, ele falou: pode dormir, porque amanhã não tem erro. Aquilo melhorou. Pronto, foi agora. Nossa, agora imagina, né? a gente pegar assim, né? A gente vê muitos casos, né? O cara chega. Eu sou de uma família de comerciantes, Sim. né? A gente tem 2 comércios aqui dentro do local, fora minha vida, né, como fotógrafo e tudo. Então a gente escuta muito, né? E às vezes a gente chega, sempre tem muito pré-candidato que fica assim: não, é eu mesmo que vou pegar e vou ganhar, é eu que sou vereador, isso, aquilo. E aí chega no dia, aí o cara recebe aquele pouquinho de voto, aí fica triste, aí a gente fica assim: meu Deus, será que ele tava com tanta expectativa assim? Como é que é? Que às vezes a pessoa se assusta com o próprio resultado, né? Sim. Eu acredito que quando a gente pensa na eleição de prefeito, ela tem um perfil, de vereador tem outro. Eu falo que a concorrência do vereador é muito grande, né? Porque, por exemplo, em São Francisco nós tivemos 58 ou 59 candidatos para 9 vagas na Câmara. É muita gente concorrendo, né? E tudo. O cargo de prefeito e vice, nós éramos 3 chapas, então você consegue visualizar melhor, né? Mas, de fato, tem isso, né? Você sente as pessoas, né? Então, tipo assim, isso que eu acho que o político tem que trabalhar. Ele tem que sentir muito mais a pessoa do que, de fato, que a pessoa combina com ele, você vai votar ou não. Você sente quando a pessoa está te recebendo mais afetuosamente, quando você tem uma abertura maior, e quando a pessoa está te recebendo, mas às vezes ela não está acreditando muito. Ela não está muito acreditando Então, tipo assim, esse sentir, o político, ele vai trabalhando isso no decorrer da vida dele, né? E às vezes pode acontecer a pessoa ter uma expectativa muito alta de voto e ter poucos votos, como acontece o contrário também. A pessoa fala assim: eu acho que eu consigo X votos ali, e é surpreendida, né, positivamente também. Mas a questão do candidato a prefeito e a vice, você consegue trabalhar isso com mais facilidade que o próprio vereador. Porque, por exemplo, na nossa base nós tínhamos 30 candidatos a vereadores, né? Então, todos trabalhavam em prol de um candidato a prefeito e um candidato a vice, e nós trabalhávamos por 30 candidatos a vereadores, que eram concorrentes entre eles também.
né? Então, tipo assim, é mais complicado. É mais complicado. Mais E complicado. assim, você disse que pegou e esse vai ser seu primeiro cargo, né? Assim, trabalhou em secretarias e tudo, Sim. mas né, não chegou a É. passar igual você contou do Uhum. Inácio, como vereador antes para chegar lá. Sim. Então, essa é uma experiência muito nova e diferente daquilo que você fazia antigamente, porque antes você, por mais que estava à frente na Secretaria de Educação, Sim, Transporte e tudo, agora você está como vice, né? Na Uhum. administração de uma cidade. Sim, A sim. faculdade ajuda muito, mas como que está sendo? Né? Tá sendo assim, tranquilo. Tá sendo tranquilo, porque você já tinha toda a preparação, você esperava que seria mais complicado e está sendo mais fácil, ou você teve que falar assim, nossa, eu tô tendo que me especializar, eu tô tendo que correr atrás para melhorar ainda mais, Sim, porque é mais complicado do que eu imaginava. Uhum. Como que tá sendo essa adaptação sua nessa parte da vida agora? Sim, sim. Eu acho que essa questão a gente sempre tem que buscar. Não adianta a gente falar assim, eu já sei como é que funciona, porque a legislação muda, então você tem que estar antenado, né? Surgem novas oportunidades, então essa questão de buscar, a gente tem trabalhado muito isso, de mandar os secretários, os diretores, tem um curso novo, vamos todo mundo capacitar, vamos todo mundo entender. Isso, de fato, a gente tem que fazer, é necessário. Mas a gente já tem uma experiência no sentido de conhecer os trâmites, né? Lá a gente tem funcionado muito bem, porque a gente dividiu um pouco, né? Eu estou também como secretário de governo, então acaba que eu dou um suporte a todos os secretários ali, a gente conversa muito. O Inácio, ele trabalha hoje mais de frente na Secretaria de Obras e Agricultura, que é a secretaria que ele já trabalhou há muito tempo, então ele Tá está fazendo um serviço excepcional, né? Só serviço vejo postagem lá, o excepcional, pessoal da agricultura agricultura, as postando, estradas auxiliando. rurais, né? Então acaba que ele está trabalhando muito de frente com os secretários dessas duas pastas e eu estou na parte administrativa, na Secretaria de Governo, e também dando apoio às demais secretarias, saúde, educação, cultura, assistência social. Então acaba que a gente dividiu um pouco, o que torna mais fácil a gente fazer o trabalho. Mas assim, é fácil? Claro que não é. Cada dia é um desafio diferente. É igual você começou a entrevista falando assim, vou lá falar com o Lázaro, o Lázaro vai resolver, né? Então tem essa tendência, procura o Inácio também, ele é o prefeito, ele vai resolver na hora. E tem coisa que não é na hora, a gente precisa do tempo e a coisa acontecer. Então tem essa questão. Mas cada dia é uma novidade, cada dia você aprende alguma coisa diferente, cada dia é uma necessidade diferente e você vai adaptando, porque quando você está numa secretaria, você trabalha com os problemas específicos daquela secretaria, né? E ali a gente pega o todo. Então, cada dia é um desafio novo, né? Não é nada impossível, não é nada difícil, mas também não é facinho demais, não. Tem desafio. E os projetos, assim, né, que eu falo que sempre tem os projetos que a pessoa faz na época da Sim, candidatura e sim. tudo, mas a prioridade agora na vida de vocês, né, da administração, tá sendo o quê? Vocês estão pegando e estão dando continuidade naquilo que foi feito na antiga gestão para terminar os projetos que já estavam sendo executados? Vocês estão executando novos que já são da idade de vocês? Conta um pouquinho dessa introdução de 5 meses, que é pouco tempo, mas já também é tempo para a gente ver a cara da nova gestão. Sim, Né? sim, Já é um sim. tempo suficiente também para ver o rosto da nova gestão, daquilo que está sendo proposto, como é que está sendo. Eu Sim, disse sim. da parte da agricultura, né? Que eu fico vendo as postagens de vocês lá. Está Sim, sendo um sim. trabalho muito bem aceito. Eu vejo o agricultor postando, eu vejo amigo postando do Sim, sim, trabalho. Como é sim, que está sim. sendo? Dá uma introdução para um pouquinho. A questão, existe uma continuidade, claro, né? Temos algumas obras que não foram encerradas na gestão anterior que a gente está entregando agora, né? Mas a gente já começa também a dar a nossa cara, né? Por exemplo, uma das prioridades que a gente tem trabalhado de janeiro até agora é a recuperação das estradas vicinais do município. A gente tem hoje pouco mais de 400 quilômetros de estradas rurais de responsabilidade da prefeitura, né? Então, a gente tem feito um trabalho imenso, Secretaria de Obras, né? E o Inácio acompanha de perto isso aí. Então, a gente hoje deve estar com quase 70% das estradas totalmente recuperadas. E é um dos principais, porque ali, né, a pessoa que vai acessar a saúde, ela precisa da estrada, educação, escoamento de produção do produtor. Então, quando a gente fala em zona rural, o nosso primeiro ponto é recuperar todas as estradas. A gente acredita que a gente, até o meio do ano, a gente consiga fechar 100% de todas as estradas de responsabilidade da prefeitura fechada. É o primeiro ponto. Questão da agricultura, muito forte, né? A gente tem feito bastante parcerias, a gente faz entrega de mudas, tem incentivo com inseminação artificial, que é uma coisa que começou há 12 anos atrás, na época do prefeito Zé Piciatti, que é parceiro político nosso. Então, são programas de continuidade,
né? A nossa nova diretora de agricultura tem desenvolvido um trabalho muito bacana, né? A gente está trabalhando com a valorização principalmente da mulher no campo, né? Então é um ponto principal. A gente retomou recentemente as festas, né? A gente voltou com a micareta, fez uma micareta, ficou muito bacana. Vem daqui uns dias encontro de motociclistas. Temos exposição já em julho, né? Então a atividade cultural de São Francisco volta também muito intensa esse ano, né? Já está tudo planejado. Educação e saúde, que são pilares, né? Bases. Então a gente tem feito um incentivo muito bacana, a gente ampliou muito os investimentos tanto em saúde quanto em educação, né? Novos projetos para educação, novos projetos para saúde, contratação de novos médicos para reforçar o nosso quadro clínico de atendimento em São Francisco do Glória, além dos atendimentos externos, como parceria com o Cisleste e outras instituições. O hospital ali em São Francisco do Glória... Não, a gente só conta com unidade de saúde da família. Falar, né? Lá tem uma unidade, então. A gente tem 3 unidades de atendimento da saúde da família. A gente tem um médico plantonista para atender as demandas espontâneas. A pessoa está com uma síndrome gripal ou alguma coisa que não é do dia a dia do SF, né? Então ele tem esse médico que atende ali. Para ter um hospital, né, na cidade, assim, o que necessita? Tem um número de habitantes, um projeto? Como que funciona? O que é a questão? Hoje o alto custo de um hospital não é viável para o município de São Francisco de 5 mil habitantes, né? Ele tem um custo muito elevado, né? Porque você tem que ter médicos ali de plantão, equipe, enfermeiro, técnico, a estrutura do próprio hospital, né? Então, hoje a gente tem os convênios, né? Então, chegou um caso no SF ali, né? Um caso de emergência, né? Tem os primeiros socorros, mas aí tem o apoio do SAMU, né? E tem o hospital próprio aqui de Fervedouro também que nos atende. Auxilia, né? Muriaé, que geralmente a gente encaminha para lá. Então, tipo assim, a viabilidade é uma questão financeira. Cidades muito pequenas não têm condições de manter uma estrutura tão grande. E é uma das gestões assim, né, mais difíceis e mais complicadas de administrar, né? Eles falam que a área hospitalar ela é muito, muito complexa, né? Sim, porque sim. ali você tem de tudo, né? Você disse, você tem médico, enfermeiro, tem nutricionista, e várias profissões que vão compor ali um hospital, né? Sim, então sim. por isso que ele é bem complicado. É bem complexo e é bem caro manter uma estrutura dessa. Então, quando a gente fala de recursos, a gente tem trabalhado para ser uma gestão eficiente, mas com responsabilidade financeira, porque não adianta também a gente querer, vamos montar aqui um hospital e ele vai trabalhar 6 meses, 1 ano, vai ter que fechar. Acho que não é questão de resolver o problema. A gente tem hoje, igual eu falei, a questão do médico lá, precisou, a pessoa procura, né? Hoje está lotado na unidade Geraldo Moreira, então ele atende essas demandas espontâneas, que é uma dor de cabeça muito forte, está passando mal e tudo. O que pode ser feito ali, ele é atendido, né? Aquilo que está, às vezes, num grau mais elevado, ele é encaminhado, né? Seja para o Hospital São Paulo, para o Hospital Santa Bárbara aqui, ou até mesmo através do SAMU, que a gente tem um convênio com eles. Então, é um processo. Então, é um custo. Hoje, a política pública de saúde, até do Estado, ele tem aconselhado a municípios a avaliar os municípios pequenos, que ainda às vezes têm um pronto atendimento e tudo, a avaliar a viabilidade financeira daquele local, né? Porque muitas vezes vai comprometer no futuro e aí você vai deixar de atender a população. Eu falo que as pessoas, elas... Nem tudo é dinheiro, Sim. Né? Elas têm que entender disso, nem tudo é dinheiro, mas tudo vai depender do dinheiro para que possa, né, se manter. Desde uma capela, né, que você vai abrir de uma religiosa, sim, ela sim. precisa Ela precisa tem de suas recurso contas, financeiro. ela precisa dos seus recursos, e é um fim totalmente espiritual, né? Sim, então, assim, sim. você pega até de tudo na vida da pessoa, né? Pra ela pegar, administrar. E eu acho que aí é o mais legal do programa, Sim. quando a gente montou de ser um programa que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre como pegar e coordenar, porque daqui você vai tirando várias ideias de conversas, né, que os ouvintes vão tendo. Eu vou também melhorando dentro da minha empresa, porque eu falo que a vida ela começa a mudar quando você começa a tratar tudo em ordem. Eu fui fotógrafo eu tenho quase 5 anos de fotógrafo, mas durante 3 anos eu simplesmente, apesar de ter já sido uma pessoa que cresceu no âmbito de comércio,
Meus pais não eram aqueles grandes administradores, muito bons, muito produtivos, mas era mais trabalho do que gestão, né? E todo mundo familiar, não tinha pessoas que estavam auxiliando, era sempre só a família mesmo, né? O trabalho familiar, doméstico. E eu tinha minha academia, então, mas tudo pequeno. Ponte Alta é um local pequeno. Só que quando eu vim para fotografia, o negócio mudou, né? A fotografia ela tem uma expansão muito grande, ela não depende do local físico, né? Sim. E aí, Lázaro, quando foi passando os anos, eu fui vendo que chegou um momento que eu falei, nossa, não é brincadeira mais. Agora é uma empresa. E ela vai ter que funcionar como uma empresa e elas estão vários setores. São vários quesitos que devem ser cooperados para que tudo funcione em ordem dentro de contrato, burocracia. Sendo que antes a pessoa chegava e falava assim, Rodolfo, vem fazer umas fotos para mim. Eu ia. Agora tem que ter tudo dentro de contrato. Tem que ter um contrato prévio, né? Tudo Sim. muda. Por isso que essa gestão ela é necessária. Você falou. E as pessoas têm que entender isso. Quando a gente fala de um projeto, principalmente a nível de cidade, né? Nossa, a gestão vai ser muito necessária, porque quem vai ser responsável? Como que a gente vai organizar? O dinheiro para manter? Sim. Né? Como que vai ser o atendimento? Vai ser um atendimento suficiente? Porque, como você disse, às vezes não compensa. Nem você ter, porque às vezes você não vai ter todos os recursos que vão ser possíveis para aquele local, e compensa muito mais você disponibilizar meios, vias necessárias para conseguir esse atendimento do que ter no próprio local, né? Sim. E é muito interessante você falar nessa questão de gestão em si, porque, por exemplo, a gente tem algumas regras na administração pública, por exemplo, o mínimo constitucional da saúde, eu tenho que aplicar 15% da minha receita em saúde, 25% em educação, né? E aí, você tem eu tenho um mínimo de aplicação, né? Então, e muitas vezes, né? Hoje, por exemplo, se a gente pegar os nossos índices, eles todos estão acima. A gente tem investido mais do que o mínimo. Só que você tem que fazer um balancear, porque só no mínimo eu perco 40% que eu não tenho para as outras secretarias. A assistência não tem o mínimo, a cultura não tem, a obras não tem. Então, você tem que lançar... Esses não tem. Educação, saúde... Educação e saúde, você tem um mínimo constitucional para investimento, né? Só que você tem os demais setores também que precisam. Aí você falou assim, por exemplo, das vias, né? Saúde intimamente ligado com via, igual você disse. Um recurso quem mora na zona rural depende de estrada. De via. Não entra. Mas ele não é saúde. E não é saúde. Ele não é saúde. Ele necessita daquilo ali para acessar, mas não é saúde. O estudante necessita da estrada, mas não é educação. São pastas diferentes, são recursos completamente diferentes. E você tem que trabalhar isso, porque são outros custos elevados e que você não pode deixar de fazer, que é necessário, e trabalhar ali. Então, tem que ter uma gestão. A gente tem hoje um secretariado muito competente, que já tem experiência, né? Os nossos diretores, os nossos coordenadores, todos têm muita experiência. Então, é uma equipe que tem trabalhado bastante. A gente tem conseguido fazer um movimento muito grande. Muita gente chega e pergunta assim, como é que vocês estão conseguindo? Como é que está fazendo isso tão rápido? Né? Porque a gente tem trabalhado muito nessas frentes, principalmente gestão, né? O interno da prefeitura. A gente trabalha, está chegando recurso específico para isso, para aquilo. Então, a gente tenta adiantar o máximo para a gente já pegar aquele recurso e poder usar, né? Porque ele chega na conta e tem toda aquela questão que eu falei, tem todo um trâmite, eu preciso comprar alguma coisa, tem uma licitação. Então, quando o recurso está prestes a chegar e já tem um plano de trabalho para ele, a gente já começa a fazer para que na hora que ele chega a gente já consiga executar, de fato ele não fique agarrado muito tempo ali, a gente consiga fazer a coisa acontecer. E tem sido muito isso, entendeu? O Mauro Maia, quando veio cá, né, o vereador, ele pegou e falou um negócio que eu achei muito bacana, você pode falar assim, né, Coedis. Sim. Ele falou que quando a gente fala do âmbito político e você já está lá executando, quando a gente quer, a gente consegue fazer alguma coisa, né? Basta boa vontade em trabalhar, em querer executar. É bem isso, não é? Assim, eu quero colocar um projeto, igual você está falando, via agricultura, educação. Quando a gente quer fazer uma boa gestão, depende principalmente né, de vocês mesmos que estão lá dentro, né? Eu acredito que para a gestão e para a vida, primeiro a gente precisa sonhar.
né? Eu acho que o que motiva a gente a trabalhar são os sonhos que a gente quer realizar. Então, eu acho que o primeiro passo é o sonhar, porque dali começa o planejamento, dali começam as ideias, E dali quais que você são os começa a seus buscar para meios São para Francisco? acontecer. Quais são os seus Então, principais sonhos aí para nós São temos Francisco? bastante coisa em mente, né? Eu acho que um que já está acontecendo, já está começando a caminhar, a gente está fazendo a aquisição de um terreno para criar um parque municipal, um parque ecológico, com área para caminhada, lago, né? Nós teremos uma pista para eventos como motocross, mountain bike, né? Então a gente está comprando esse terreno que, né, é um projeto que eu falo com as pessoas, gente, é um projeto de 4 anos, não é um projeto que nós vamos comprar e ele vai ficar pronto no final do ano, não, é um projeto a longo prazo, ele vai ser construído, porque, agora eu te falei, é um sonho, É um e, né, a sonho. gente vai ali, então, tipo assim, uma área próxima ao nosso parque de exposição, então ele está colado dentro da cidade, mas a ideia é isso, inicialmente ele é um parque ecológico, mas ele tem a possibilidade, né, de abrir novas ruas, fazer loteamento, né, a gente quer levar Aquela área é muito grande ali, né? é uma área bem grande que a Costumo gente está. passar ali para ir para Vieiras, né? Sim, sim. É uma área grande Uma área ali. bem grande. Então, hoje é o nosso principal sonho, a gente entregar esse parque mais uma área de lazer, né? A gente já conta São Francisco com uma praça muito bacana. Então, tipo assim, é mais um espaço para o cidadão poder aproveitar. Esse acho que hoje é o principal sonho que a gente tem trabalhado, né, com o apoio dos nossos deputados. Acho que em breve já vai estar tudo finalizado, a compra já vai estar finalizada, e aí vem, né, a parte do planejamento daquilo que foi sonhado. Né? A gente quer um lago, como é que a gente vai fazer esse lago? A gente quer uma pista de caminhada, a gente quer uma trilha na mata, temos projeto de reflorestamento para a área também. Então, tipo assim, são muitas coisas que vão acontecer no decorrer desses 4 anos. Já foi melhorado muita coisa ali dentro de São Francisco em pouco tempo, né? Sim. Mesmo quando eu me tornei fotógrafo 4 anos atrás, era uma outra praça, as vias dentro do local era diferente. Sim. Igual falou, a aquisição agora de um parque ecológico vai trazer visibilidade ainda maior para São Francisco, assim, de ser um local confortável, tranquilo para se viver, seguro, né? Sim. E aí, né, igual você falou aí, um local seguro, é outro sonho nosso lá, a gente vai fazer um monitoramento de todas as ruas, muito em breve, uma parceria com a Polícia Militar, né, que é um sistema de monitoramento compartilhado com eles, que vai dar mais segurança para todo mundo. É um projeto que já está sendo implementado, já está em fase de licitação, então muito em breve isso vai acontecer. Né? O nosso prefeito ele tem um olhar muito grande pela zona rural, então a gente hoje, com o apoio dos vereadores, tanto da base quanto da oposição, né? A gente já conseguiu vários recursos, então vários morros que eram complicados estão sendo calçados, né? A gente vê experiências exitosas de outros municípios com relação a isso e tem acontecido. Então, a gente tem feito com a parceria com os deputados, com os vereadores que buscaram recurso, com recurso próprio do município. Então, é um outro projeto que vai acontecendo. Já estamos em comunidades um pouco mais complicadas de acesso, os morros sendo calçados, que facilita o nosso transporte. Mas tem grandes projetos, é muita coisa. Né? A gente tem ali Bicuíba, né? A gente tem um projeto, um compromisso nosso, uma quadra poliesportiva. Bicuíba é o maior é o nosso distrito, que concentra mais pessoas ali. É só ele, né? As outras comunidades, elas ficam um pouco espaçadas, né? E tudo. Então, ali tem um projeto de uma quadra poliesportiva ali, que a gente já está negociando com os deputados. A gente precisa, né? As emendas são muito importantes para que a gestão também aconteça. Então, a gente já está negociando ali com os deputados recursos para aquisição de um terreno e construção de quadra, que é um projeto nosso. Então, assim, tem muitos sonhos em todas as áreas. É muito forte, você tocou o assunto de Bicuíba ali por causa da cachoeira. Cachoeira, ali, né? Ali tem cachoeira. Um local ali que... O nosso conjunto paisagístico da Cachoeira, que é tombado pelo Patrimônio Cultural de São Francisco, né? Provavelmente esse ano a gente volta com o luau, que não estava acontecendo há um tempo, a gente volta com o luau para Bicuíba, para valorizar o patrimônio cultural. Né? É um evento bacana que tem culinária, que tem música. Esse ano a gente vem com esporte envolvido junto também. Né? As demais secretarias também devem abraçar com ações específicas, né, durante o luau. Então, tem um olhar todo especial por ali também, né? A nossa festa do Cardio Boi, que é tradicional, que é patrimônio cultural também de São Francisco, que esse ano acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, né? A gente vai aproveitar a festa do Padroeiro São Francisco também para reforçar esse vínculo da tradição, né? Do religioso
com o cotidiano das pessoas do carro de boi, né? E tudo, então acho que É muita é muita coisa coisa. para São Francisco. É muita coisa. Né, e a gente já fez entregas, né? A gente conseguiu renovar, refazer praticamente 2 pontes estratégicas, né, para as comunidades aí. A gente já fez uma renovação bacana da frota de veículos, né? Em 3 meses entregamos 13 novos veículos para São Francisco do Glória, para todas as secretarias foram atendidas. Então a gente tem feito uma gestão responsável, com compromisso, com o dinheiro público, mas atendendo a todas as necessidades. E tudo dentro de 5 meses, né? Essa organização é fundamental, né, Lázaro? Eu estava falando, né, de quando a gente começa a levar, né, a vida para uma organização muito conceitual, de dinheiro, o que pode ser feito, os recursos, quem temos para ajudar, quem temos para auxiliar, né, dentro do trabalho. Sim. Isso daí é sinal de sucesso, né? Eu acho que pelo tanto que você falou do que já foi feito, né, e o que ainda está para fazer e em tão pouco espaço, né, de tempo, porque, igual você falou, 4 para 5 meses é muito pouco tempo, né? Dá para você ver, assim, as propostas, aquilo que está tentando ser executado, mas pela gama de coisas, né, que foram realizadas, depende muito de uma boa gestão, né? Igual você falou, de estar dividindo áreas. Principalmente, né, eu falo com o vice-prefeito, porque tem muitas pessoas em alguns locais de comunidades, né, que não sabe nem quem é o vice-prefeito, não sabe o que o vice-prefeito faz. Qual que é a não função? É verdade? Qual que é a função do vice-prefeito? Tem muita gente que nem olha para isso, né? E não só com o vice-prefeito, com o vice-presidente, para tudo, né? Sim. É porque antigamente tinha, né, a figura do vice ali, ele ficava mais esperando a coisa acontecer, né? E de um tempo para cá, né, desde a gestão do Zé Biciatti, né, a gente tem todos os vices muito atuantes, né, sempre ocupando uma secretaria, dando suporte ali, e isso é muito importante, né? Esse envolvimento com a população e volta a falar desse compromisso mesmo, né? Porque ele não está ali só recebendo, ele está trabalhando. Né? Então ele está à frente de uma secretaria e fazendo acontecer, trabalhando, mostrando para a sociedade. Então isso tem mudado, né? E o eleitor cobra isso, né? O munícipe cobra isso, que seja presente, que seja participativo, que trabalhe, que mostre o serviço. E em São Francisco, né, que eu posso afirmar, pelo menos desde a gestão do Zé Biciatti para cá, né, esse envolvimento é muito, muito importante, tem acontecido de forma concreta. Concreta, né? Muito bacana. A gente vai fechando o horário aqui, sim, né, do podcast. Já tem 1 hora de conversa. Eu falo que quando o papo é bom... O troço flui, né? Nossa Senhora. Mas, assim, hoje, se você... né, pudesse dar alguma dica, né, para quem tem talvez interesse na área pública, como começar, porque tem muitas pessoas que têm o sonho, né? Sim. Já acompanham.